Olá pessoal, estamos aqui para mais um Perfect Cast, o podcast que a gente traz aí os melhores da plataforma, a galera que bateu pelo menos 1 milhão na plataforma, então quem tá aqui merece estar aqui. E hoje não é diferente, estamos aqui com o Lucas Fernandes, aí já mais de 10 milhões de faturamento na internet, alguns milhões aqui na Perfect Pay, buscando a placa esmeralda aqui na Perfect Pay. Daqui a pouco tá indo para Dubai com a gente aí também, né? Que 5 milhões vai para Dubai, não sei se você sabe disso, mas a gente tem essa premiação aqui. E o Lucas está buscando isso aí. E também, Lucas é especialista em Kawaii Ads. Então, ele é especialista em tráfego, realmente, é o gestor de tráfego hoje de uma empresa que trabalha especificamente, principalmente com Kawaii Ads, né? Trabalha com tudo também, mas Kawaii Ads é o principal deles. E eu vou extrair tudo dele aqui para a gente saber como fazer como sobreviver no Kawaii, né? Porque também não é, é simples, mas não é fácil aquela história e tem seus detalhes específicos. Vou deixar aí o Instagram dele para você seguir ele. Também, se quiser perguntar alguma coisa para ele diretamente, você pode falar com ele direto no Instagram. É Lucas Fernandes com underline no final. Vou deixar aqui embaixo na descrição, se você quiser ir direto falar com ele. Então, primeiramente, muito obrigado aqui por aceitar o convite de vir falar aqui no podcast e também por entregar um pouco da sua história para inspirar a galera também a ganhar dinheiro na internet, que esse é o nosso principal objetivo aqui. Pode começar aí contando a sua história, se apresentando, contando um pouquinho da sua história, de como você veio para esse mercado e o que você conquistou até hoje. Então, eu que agradeço. Um prazer estar aqui hoje. E eu comecei há bastante tempo. Não perto de ti, porque começou em 2012, mas eu comecei ali em 2017. Eu tinha 16 anos na época, estava no terceiro ano do ensino médio. Não queria ser médico, não queria ser engenheiro, não queria ser advogado, não queria seguir nenhum caminho tradicional. Meu pai sempre foi empreendedor, minha mãe também, então eu acabei seguindo esse caminho, só que pelo digital. Na época eu estava estudando para cursinho vestibular, não conhecia o digital ainda na época, estava ali terminando a escola e estava querendo achar alguma coisa que eu pudesse fazer que não fosse do caminho tradicional. Estava estudando para o cursinho porque meus pais queriam. E aí, agora eu não lembro como, mas foi pelo YouTube, eu acabei caindo em algum vídeo sobre marketing digital. Na época era sobre afiliado. Acho que eu acabei caindo em algum anúncio do Alex Vargas, e aí eu comecei a estudar o mercado. E foi basicamente ali o pontapé inicial, né? Você fez algum curso no início? Você lembra de algum curso que você fez no início? Deixa eu ver, acho que não. Foi basicamente com conteúdo Conteúdo orgânico. gratuito mesmo, você Isso. foi aprendendo e foi Conteúdo construindo. gratuito do YouTube, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Eu tinha, um pouco depois do tempo que eu comecei mais ou menos em março, acho que foi mais ou menos em março, eu peguei um trabalho em mercado de menor aprendiz em, acho que é agosto. Mercado tradicional, mercado mesmo de Isso, mercado mesmo. mercadoria, comida e tudo. Né? Isso, mercado. E Mercado aí, grande ou mercadinho de bairro mesmo, assim, pequeno? não era um mercadinho de bairro, mas era um... É, de não muito famoso, mas Ele não era grandinho. grande, mas era grandinho. Não era um mini mercado, mas era um mercado ali um pouco maiorzinho ali pro bairro. Peguei um trabalho ali de menor aprendiz. E aí ali eu tirava ali uns 400, 500 reais no mês. E aí, beleza. Eu comecei no 400 reais no mês, menor aprendiz, menor ok. aprendiz. É 4 horinhas por dia, né? Sim. Então, saía da escola ali meio-dia, engatava nele ali na parte da tarde, e na parte da noite eu me dedicava à internet. Uhum. Então, eu não cheguei a fazer nenhum curso, acho que naquela época, pelo que eu lembro. Acho que foi só conteúdo gratuito mesmo do YouTube. Então, todo mundo que tinha de famoso naquela época, eu consumi o conteúdo e fui aplicando. Uhum. Então, eu fiquei praticamente... Eu levei uns 9 meses para fazer minha primeira venda como afiliado, porque eu comecei como afiliado na época. Afiliado orgânico. Eu não chegava a trabalhar com tráfego pago na época. Foi só em 2019. Então, eu acho que de 2017 a final de 2018 foi puramente tráfego orgânico. Estratégia que eu achava pela internet, ia testando e tudo mais. Então, levei 9 meses para fazer a primeira venda. E aí, depois disso, eu fui tentando fazer as outras. E foi indo a terceira, a quarta, a quinta. Mas nada daquele negócio de engatar ou ter total controle do número de vendas, do número de faturamento que vai fazer no mês. Nem pensava nisso. Só queria fazer ali um dinheiro e era Ganhar isso. uma rendinha extra e tudo mais, como a maioria começa no mercado mesmo. Exatamente. Minha meta era uns 3 mil reais no mês. Uhum. E para fazer esses 3 mil reais eu levei uns 2 anos. Demorou. Mas, deixa eu ver. 2018, aí 2019, acabava meu contrato do mercado, que era de, acho que 1 ano e meio.
meio de 2017 a 2019. Então acabava no início de 2019. E aí eu já tava precisando, tipo, porra... Posso falar palavrão? Desculpa. Tranquilo, não, vai embora. Deixa eu botar o corte aqui. Uhum. Ah. E aí precisava achar uma forma de fazer dinheiro, porque eu não queria ter que... Sinceramente, não queria ter que ficar batendo ponto das 7 da manhã, 5 da tarde, final de semana, sabe como é que é? Não queria, eu também não queria estudar nada do mercado tradicional, não queria fazer uma faculdade. Acho que com uns 15 anos mais ou menos, eu já tinha essa noção de que eu não era para mim aquilo ali, de estudar 4 anos, seguir uma carreira e tudo mais. Então, início de 2019, eu acabei conhecendo o método de lançamento meteórico, que basicamente é um lançamento por WhatsApp, porque na época todo mundo usava, acho que era e-mail na época, né? 2019 ainda e-mail, anúncio era muito forte, negócio de lista. E aí eu fui para WhatsApp. E ali eu comecei a trabalhar com tráfego. Por quê? Porque eu precisava fazer o lançamento meteórico. Então, para fazer o lançamento meteórico, eu precisava puxar público. No início, eu fiz basicamente spam em grupo de WhatsApp. E aí eu lotava alguns grupos de WhatsApp, fazia um lançamento. E aí a primeira semana que eu saí do meu trabalho de CLT lá de menor aprendiz, eu fiz o salário do mês, né? Que eu tinha no mercado. Então ali eu só engatei e continuei. Só que no primeiro momento, eu fiz com spam mesmo. Acho que eu fiz uns 2 lançamentinhos com spam. Fiz, sei lá, acho que uns R$500, R$1.000, um pouquinho mais. Depois disso eu comecei a aprender tráfego, porque eu vi que tráfego orgânico, pelo menos pra mim, daquele jeito que eu fazia, não era escalável. E aí eu tive que aprender a fazer tráfego mesmo, tráfego pago. E aí eu comecei a estudar, mas a forma que eu aprendi tráfego foi mais na prática do que com um curso mesmo, porque eu também não fiz curso de tráfego. Eu comecei a fazer tráfego na prática, olhei alguns vídeos no YouTube, como criar sua conta no YouTube, no YouTube não, no Facebook, como configurar, como criar BM e tudo mais, como subir anúncio. E foi bem naquela época, se não me engano, que o Sobral começou a fazer as aulas dele. A comunidade dele e tal. Isso, daí eu assisti as aulas dele no YouTube, só que na época as aulas dele ainda não eram muito para iniciante. Então ele falava negócio de teste, tem que testar, e eu ficava, tem que testar o quê? O que é teste? Qual a definição de teste? O que eu preciso testar? O que é público? O que é criativo? Então comecei a aprender de forma prática mesmo. Então pegava lá o gerenciador, começava a fuçar e assim fui indo. Fui aprender a criar BM, criar conta. Aí eu tive que aprender a fazer criativo. E assim foi indo. E o que tu acha foi mais importante dessa tua jornada aí de aprendizagem, assim, que erros que você cometeu, que você acha que fez diferença, ou que acertos que foram fazendo diferença no caminho? Eu acho que uma coisa que me ajudou bastante foi ter mais prática do que teoria. Então, como pode ver, eu não... Você aprendia um pouquinho e já botava em prática. Aprendia um pouquinho e já botava em prática. Isso, de cabeça eu não consigo lembrar nenhum curso que eu fiz, porque de fato eu não fiz nenhum um curso assim que tu começa e faz o passo a passo. Acho que o único que eu dei uma olhada de ponta a ponta foi o do Thales Kinderé, que foi do lançamento meteórico. Isso. E aí você chegou a fazer vários lançamentos meteóricos ali depois. Sim, eu comecei no lançamento meteórico como afiliado, aí depois... Afiliado vendendo curso de outras pessoas. Isso, curso de confeitaria. Não vendendo o lançamento meteórico. Exatamente. Eu aprendi usando o método do lançamento meteórico, vendia como afiliado, nicho de confeitaria. Daí eu olhei, minha mãe é confeiteira. Então, acho que foi um gap de uns 2 meses que eu comecei a fazer como afiliado, olhei, vou virar produtor. Eu achava que era fácil, mas não é fácil. Virar produtor tem que validar a oferta, tem que validar a estrutura, tem que validar a copy. Eu não sou de copy, eu sou de tráfego. Mas para o nicho de confeitaria, tu não precisa de uma copy, pelo menos naquela época, 2019, não precisava de uma copy absurdamente agressiva para vender. Então, com basicamente desenrolo de tráfego e a metodologia do lançamento meteórico daquela época, funcionou muito bem. Então, consegui fazer muito lançamento meteórico. Acho que eu fazia praticamente um por semana. Um por semana, às vezes 2. E eu fiz isso por uns 2 anos, mais ou menos. Então você fez aí uns 100 lançamentos meteóricos, pelo menos. Muito. 50 e poucas semanas por ano. Muito.
Então não tinha tempo ruim para Natal, no Novo, tava fazendo lançamento. Não, alguns tempos eu pausava, porque é muita pressão. Sim. Eu não cheguei a... Mas o lançamento você tinha live, webinário, alguma coisa? Não, era só na Não, era vídeo gravado daí, os CPLs, vídeo né? gravado, né? Isso, CPL 1, 2, 3... Aí nunca fazia live de vez em quando, aulão, coisa do tipo? Não, a gente chegou a fazer depois de um ano. Depois de um ano, live pra tirar dúvida, live pra pitch nem tanto, porque era melhor que ser gravado. E falando desses três coisas aí que você falou, né? Afiliado, lançamento meteórico e esse nicho de confeitaria. O que você acha desses três coisas hoje? Tipo, como é que tá o mercado de afiliados hoje? Se você recomendaria a galera começar por isso também. Que, de certo modo, você mesmo falou, né? E eu até concordo um pouco que ser produtor é um pouco diferente, é uma pressão um pouco maior, então começar como afiliado, de repente, pode ser interessante. Sim. Assim, jogando um pouco de sardinha já na pergunta, né? Vai falar mal de afiliado, não. Primeiro comecei por isso. Mas é complexo. Mas assim, o que você acha desse mercado de afiliado? O que você acha do lançamento meteórico? Se hoje ainda funciona, se você ainda aplica alguma coisa nos seus negócios? E o que você acha desses nichos que antigamente tinham bastante força, né? Que era o... Eu não sei se hoje não tem força, porque às vezes hoje foi muito diluído, mas também tem isso também. Muita gente fazendo e acaba perdendo um pouco a força porque tem muita concorrência. Isso, ou foi porque a gente foi para outro caminho e acaba nem olhando mais para aquele nicho, mas eu acredito que tem força, tem. Se tem gente produzindo porque conteúdo... Porque assim, qual que era o esperado de faturamento que você tinha na época com esse nicho, por exemplo? Não era muita coisa porque eu não fazia muito dinheiro naquela época. Pra ter noção, acho que em 2 anos a gente fez 500 mil só. Então, você vai colocar ali 2 anos, 500 mil, vai dar aí 20 mil por mês. É. Com 20 mil por mês, eu acho que ainda é um nicho que tem potencial de atingir. Tem, não, totalmente. Então, tem. às vezes o que muda é só um pouco a nossa percepção, né? Isso. Porque a gente já passou de um ponto de, cara, mas não é isso mais o que eu quero um pouco mais, e às vezes aquele nicho não suporta. Exatamente. Ele não comportava... Hoje em dia eu já não sei se ele comporta muita escala como tinha antigamente. Porque antigamente tinha gente fazendo 100 mil por semana com ele. Mas hoje em dia eu já não sei. Mas depende, porque tem muito produtor de conteúdo desse nicho ainda. É um nicho que está sempre crescendo, o nicho de confeitaria. E aumentou muito a quantidade de produtores de conteúdo para ele também, então a competição aumenta. Sim, depois de 2020, com a explosão da galera indo para a internet, porra, o público deve ter aumentado muito. Sim. Inclusive, acho que foi até... Deixa eu ver, 2019? Foi 2019 e 2021 que eu fiz. A gente explodiu bastante ali no período de 2020. Sim. Essa época aí era bem forte. Nossa. Até pré-pandemia, né? Até depois da pandemia ainda ficou bem interessante, a galera também cresceu bastante. E sobre o lançamento meteórico? Hoje em dia, na mesma estrutura que tinha daquela época, não sei se funciona. Teria que testar de ponta a ponta. Porque teve que ter muita adaptação, né? Eu só lembro do método daquela época. Mas por que você acha que pode não funcionar? WhatsApp, muito bloqueio, talvez, ou... O WhatsApp tá bem enjoado com bloqueios. Bem enjoado mesmo. Mas eu digo... Deixa eu pensar. Hoje o pessoal usa muito complementar a alguma outra estratégia, né? Faz um tráfego direto, aí captura as leads e depois faz um meteórico em cima para aproveitar aquelas leads ali. Né? Ou só faz um meteórico para fazer promoção, que foi o que a galera mais usou, meteórico, né? Não foi nem pro lançamento em si, mas foi para fazer promoção relâmpago, que foi praticamente para que ele foi criado. Então, hoje em dia... E afiliado ainda acha um bom potencial? Eu acho o que você acha do... Então... Afiliado daquela época, é que hoje eu tenho uma visão um pouco diferente de afiliado, né? Afiliado de infoproduto como tinha naquela época, hoje eu não vejo tanto como tinha na época. Não tinha tanto produto físico. Era mais infoproduto mesmo que reinava. O produto físico veio ali, acho que pelo menos do que eu lembro, né? Crescendo muito... 2018, 2019. 17 mesmo já estava bastante forte, mas realmente não aparecia tanto, né? Sim, o que tomou holofote foi 2018. 18, 19, isso aí. Então, afiliado de infoproduto hoje em dia, eu não vejo tanta força, mas deve ser porque eu não olho tanto para esse nicho. Não olho tanto para esse mercado. A gente não trabalha com afiliado. Mas, para nicho de encapsulado, é uma excelente forma de começar. Conheço gente que, inclusive no Kawaii, tá fazendo
por exemplo, coloca 500, faz R$ 500 mesmo, faz 3.500, 4.000, 5.000, jogando pro WhatsApp e fazendo ligação. Então, ele é um nicho muito forte, certo? Mas eu acho que eu trabalharia hoje em dia como produtor e não como afiliado. Mas para quem tá começando, excelente. Principalmente para quem quer. Principalmente para quem quer, não. Eu acho que a principal forma que o pessoal usa realmente Kawaii não. Venda como afiliado para produto físico, é a principal forma que a pessoa tem para ter resultado é X1. É vendendo X1. Então, Sim. leva realmente a lead para você e falar contigo, e aí você ali no 1 a 1, sem preguiça, sem medo Não dá para ter preguiça. sem medo de vender. Exatamente. Fazendo diretamente, tentando vender para o cliente, basicamente. Pegando 1 a 1 ali, tentando fazer a venda para ele. Mas ligação, a pessoa liga mesmo para o cliente? O pessoal tá fazendo muita ligação hoje em dia. Ligação não tava sabendo, não. Eu sei que o pessoal usa muito realmente o WhatsApp ou até direct de plataforma aí, TikTok e Instagram para fazer isso. Eles vão fazer um funilzinho básico de qualificação ali no início, e quem chegar até o final, aí entra na ligação. Mas te dizer, a galera tá convertendo muito bem. E fazendo até orgânico até, né? Nem às vezes pago, né? Você fez o pago, né? Mas TikTok mesmo, eu conheço gente que faz mais de 400 mil mês É orgânico. orgânico, criando o dia inteiro ali para a comunidade dela ali e direcionando para produto físico. Eu acho muito um foco absurdo. Quem faz desenvolve muito bem com orgânico. Eu nunca desenvolvi bem com orgânico. Me dei bem foi com tráfego pago. Com orgânico, cheguei a trabalhar bastante tempo, mas na época era porque eu não tinha dinheiro pro pago mesmo. Daí foi pro... O orgânico, no final das contas, dá para ganhar dinheiro, que nem eu falei que dá, mas não é todo mundo que tem. E eu também fiz um bom trabalho com orgânico, mas não é algo assim que... Tem até uma paralela que eu faço, né, orgânico pro pago, que é você quer ir rápido, vai no pago, né? Porque é como você tá, sei lá, vou daqui para São Paulo. Se eu for de avião, vai ser muito mais rápido do que ir de carro. E se eu for de avião, vou gastar mais do que ir de carro. Sim. Então você tem que também saber que você vai gastar mais no tráfego pago do que você vai gastar no orgânico. Mas você vai ter um resultado muito mais rápido, que é chegar mais rápido do que de carro. Então você tem que você tem que entender o que vai ganhar e o que vai perder. E não é aquela coisa de buscar, né? Que nem a gente fica, de repente, no início como afiliado, a gente fica naquele negócio do, cara, ROI infinito. Quero ganhar e sem gastar nada. Só que você acaba gastando tempo, né? Só que você gasta o tempo. E aí, depois de um tempo, você percebe que importa é lucro no bolso e não realmente o quanto você está gastando para conseguir. E que tempo vale mais que dinheiro também. E que tempo vale mais que dinheiro, exatamente. E a velocidade importa muito no mundo atual também. E o controle também, né? Porque, pelo menos quando eu trabalhava com tráfego orgânico, eu não sentia tanto controle como com tráfego pago. Que eu sei que se eu botar tanto de verba, provavelmente vai vir tanto de tráfego, posso ter tanto de conversão e tanto de venda. Logo, posso ter tanto de faturamento. Entendeu? Então, eu não sinto tanto controle com tráfego orgânico. Mas... E da onde surgiu assim? Você começou então Facebook, começou a fazer seus anúncios e tal ali para fazer o meteórico. Da onde que surgiu o Kawaii nessa história? O Kawaii surgiu em 2022. Foi mais ou menos ali, acho que junho a julho de 2022. Que a gente estava trabalhando com TikTok, Facebook, TikTok, e aí o Kawaii tinha acabado de lançar. Aí eu olhei, plataforma nova, vou dar uma procurada. Procurei, consegui lá um contato pra gente começar a trabalhar e começamos a trabalhar. Primeiro dia a gente já tomou um fumo legal, que eu subi uma campanha de Laust. Laust, pra quem não conhece, é uma campanha de menor custo. Campanha de menor custo é como se fosse uma campanha no Facebook normal. Ela vai sempre buscar o menor custo de conversão. Mas o Kawaii ele tem duas campanhas. Campanha que hoje em dia é Cost Cap, na época era Target Cost. Então, Target Cost na época e Laust Cost. Target Cost é definir o meu CPA. Esse meu CPA é o valor que eu quero pagar por conversão. E o Laust Cost era menor custo. Não tem CPA. É o menor que eu consegui gastar. Que eu consegui de CPA. E aí eu botei em Laust Cost e ele gastou, acho que era R$500 por 5 minutos. Do nada. Eu só subi e avisei o Rubens, subi a campanha. Do nada, acho que eu não sei o que eu tinha ido fazer, voltei, torrou verba. Uma porrada de gente no site. Aí eu fiquei, vou dar uma estudada, vou melhorar. E vendeu ou não? Teve venda? Não, teve venda sim. Teve. Esse primeiro teve venda. Aí eu olhei, é o esquema, né? Gasto muito bem
É porque é uma loucura às vezes isso, né? Até uma parada louca quando você tem muito tráfego assim, a gente fica numa preocupação louca. Ainda mais quando, sei que se você não trabalhou com escala ainda, você vê uma loucura dessa acontecendo. Até com o Facebook mesmo. Tipo, você bota o anúncio, aí do nada, tu vê lá um gasto, sei lá, de R$ 2.000. Tipo, botou uma escala gigante, né? 20 mil por dia, vai. Gastou R$ 2.000, do nada. Aí tu fala assim, cara, mas não vendeu nem R$ 100. Mas aí quando tu olha lá no Analytics, você vê que tem, sei lá, 20 mil pessoas na página. E tu fala assim, opa, deixa as pessoas verem o vídeo de venda, deixa a pessoa respirar, ver se vai comprar ou não. Aí tu passa uma hora de tempo, converte. E às vezes tu fica naquele negócio, não, vou parar a campanha. E aí voltou mais de R$ 2.000. Então vai aqueles picos muito malucos, porque a plataforma de anúncios joga uns picos de tráfego assim e daqui a pouco para. Aí joga um pico de tráfego, para. Aí tu fica, cara, que loucura. Não, e é um feeling que tu só pega com o tempo, né? Só com o tempo. Que tu olha assim, umas campanhas que elas estão ruins, começaram ali no início do dia, meio do dia ainda tão ruim. Não vendeu. Do nada tu olha, começou a vender essa campanha aqui. Por quê? Porque tem que dar tempo a campanha, tem que dar tempo pra ela desenvolver, tem que dar tempo pra ela otimizar. Então... O próprio vídeo de venda, às vezes tem 40, 50 minutos de vídeo de venda. Exatamente. Esperar o vídeo de venda, a pessoa passar pelo vídeo de venda. Exatamente. Não dá pra ter muita ansiedade. Às vezes a melhor coisa que tu faz pra otimização é deixar a campanha rodar. É não mexer, é não olhar. Não por muito tempo, né? Depende do nível de escala também. Que você tá rodando ali 50k dia, 100k dia, qualquer erro que tu tem... Você tem que, pra chegar a esse ponto, você tem que meio que tá sabendo o que tá fazendo, obviamente, né? Simplesmente a gente chegar aqui, você vai botar primeiro anúncio no ar, meu irmão. Bota o anúncio aí e deixa 3 dias sem mexer. Pô. Não. É assim. Isso aí é uma coisa que eu nunca acreditei. Que eles falam... Até quando eu comecei a aprender tráfego, eles falavam, deixa a campanha rodando 3 dias. E aí em 3 dias tu vai otimizar. Eu ficava, oxe, por que eu vou otimizar em 3 dias? Beleza, um dia eu até entendo, meio-dia até entendo, mas 3 dias? Se ela tá ruim hoje, tá ruim amanhã, por que tu acha que ela vai melhorar no terceiro dia? Se ela tiver boa, aí dá pra seguir por esse caminho. Exatamente. Por exemplo, se ela tiver muito negativa no primeiro dia, vai ter que olhar o que tá dando de errado. Mas se ela tiver, por exemplo, empatando, já tá ótimo. Às vezes até se tiver ruim, pode ser a tua própria estrutura, né? Pode ser seu site, pode ser seu checkout, pode ser outra coisa. Com toda certeza. Pode ser adquirente, tem várias outras coisas que hoje em dia eu enxergo. Naquela época eu só enxergava tráfego. Não pensava em copy, não pensava em nada. Eu só pensava, eu preciso baratear meu custo por tráfego. Então foi isso. E tá, beleza. Aí você começou o Kawaii porque plataforma nova, você queria ver como é que funcionava e verdade. Tal. E aí eu comecei com o Kawaii. E aí, beleza. Eu subi nossa primeira campanha. Nossa primeira campanha, apesar de gastar rápido, ela gastou bem. Deu um ROI interessante. Aí eu fiquei, beleza, vou subir mais 500. Subi mais 500 em Launch. Aí eu queimei dinheiro legal. O que eu fiz? Subi mais 500. Subi mais 500 porque eu achei que ia dar o resultado da primeira. E fui tentando otimizar. E não dava retorno. Aí tinha essas duas opções de campanha. Target Coast e Launch Coast. Launch gastava, Target não gastava. Só que o Target, ele controlava a CPA. Aí eu fiquei, beleza, como é que eu vou fazer para Target gastar, já que ele me dá um CPA bom? E aí eu comecei a estudar. E na época não tinha curso, não tinha vídeo no YouTube. Tinha bastante vídeo no YouTube, mas não ensinava muita coisa, não. E aí, como eu já tinha uma bagagem de tráfego desde 2019, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Vou estudar a plataforma, vou tentar entender. Então, dentro do Kawaii, agora de cabeça eu não sei explicar bem onde, mas tem docs espalhados, que são documentos explicando como funciona a plataforma. Então, ele vai te ensinar, por exemplo, como funciona uma agência, como funciona para tu subir um anúncio, como funciona a parte de entrega, como funciona a parte de otimização, tudo em documento mesmo, como fosse um docs do Google. E ali eu comecei a estudar tudo que eu conseguia. E em paralelo a isso, eu fui testando. Para acertar a mão no Kawaii mesmo, foi mais ou menos uns 4, 6 meses. Para dizer que eu acertei a mão, para depois ficar mais tranquilo. Então, foi na base de muito teste naquela época. Teste, estudo. Lembra quanto gastou nessa história toda para chegar no... Lógico que tendo até resultado já, né? Mas sem... Sim, não foi ficando negativo. Não queimou dinheiro, foi ao ponto de eu olhar e dizer, agora tá tranquilo. Agora eu sei o que eu tô fazendo. Agora eu sei o que tô fazendo, agora tá rodando tranquilo. Então foi mais ou menos uns 5, 6 meses até acertar a mão. Legal. E tu acha que hoje ainda é isso que precisa, mais ou menos de tempo, para conseguir ter uma experiência ali? Não.
Eu não sei, até com outras plataformas, Facebook mesmo, pra você chegar a ter uma experiência, realmente você vai precisar de um tempinho, né? Uma casca ali, Tu né? precisa de uma casca, tu precisa de um feeling, um tempo Uhum, de tela, um uhum. tempo de trabalho mesmo, né? Não adianta você falar que, cara, e até vindo para esse ponto, né, que tem muita gente que assiste a gente que não começou anúncio ainda porque tem medo de colocar anúncio, de gastar um dinheiro, de botar dinheiro e perder dinheiro. Cara, vai esperando, não é botando medo não, mas, cara, você tem que testar, você tem que botar o negócio no ar e perder um pouquinho de dinheiro realmente. Cara, é aquela história, né? Às vezes a gente não tem medo de gastar o dinheiro no restaurante ali, porque eu tô comendo alguma coisa, mas tem medo de botar anúncio em algo que pode, botar dinheiro em algo que pode te tornar milionário. Te tornar milionário. E eu. E sem depender dos outros, sem depender de faculdade, sem depender Sim, de pai e mãe, sem depender de ninguém, cara. sim, Simplesmente por dependendo de você. Então, acho que você tem que perder esse medo inicialmente e, cara, com base no teste, com base em tempo de tela mesmo, como você falou, você chega lá. sim, não tem segredo. Eu nem julgo essas pessoas que têm medo de botar dinheiro, porque eu também era uma delas. Uhum, Eu lembro até hoje de quando eu subi meu primeiro anúncio. Eu tinha medo de mexer no gerenciador, porque eu achava que qualquer botão que eu clicasse eu podia gastar meu dinheiro, né? uhum. Então, eu subia tudo com muito cuidado mesmo. Pra ter noção, o primeiro lançamento, entre aspas, que eu fiz de lançamento meteórico de WhatsApp com tráfego pago foi R$ 50. Uhum, Foi R$ 50. E na época eu já conhecia o Rubens, né? uhum. Porque eu comecei a fazer esse lançamento, logo eu tinha comprado uma mentoria dele. Foi assim que eu conheci o Rubens. Ah, E você é, foi mentorado dele. fui E depois mentorado virou sócio. Sim, acho que eu fiz umas 3 aulas da mentoria. Eu olhei, pá, já entendi aqui, vou começar a executar, e foi isso. E aí depois a gente começou a trabalhar nos negócios dele, as empresas dele, e a gente foi ficando mais próximo. Mas em paralelo a isso, eu focava muito na questão dos lançamentos mesmo. Uhum, E aí eu comecei botando um pouquinho de dinheiro. Não era muito dinheiro, era 50. Depois eu botei mais 50, depois eu botei 100. uhum. Aí eu botava 100, voltava 150. E aí eu botava 200. E assim tu vai indo. Então eu Uhum. comecei literalmente do pouco mesmo. Eu acho que a grande vantagem do tráfego é um pouco isso, né? A gente pode ir testando com o caminho e botando aos pouquinhos. Não precisa ser, não é porque, pô, eu quero fazer 100 mil por mês. Pô, beleza, você tem essa meta de 100 mil por mês, mas, cara, tu não vai. A gente falou até aqui do 1,7, sei lá, de ROI. Então eu vou botar 60 mil para fazer 100 mil. Cara, não é assim. Vai aos pouquinhos. Não é uma matemática exata. Coloca 50 reais por dia, 100 reais por dia, 200 reais por dia e vai testando, vai vendo como é que vai ficando e aí vai crescendo aos poucos. Pô, deu negativo, vai vendo o que você pode ajustar, vai vendo o que pode melhorar, ouve o público e vai tentando melhorar e assim vai. Saiba interpretar métrica. Mas, Então, cara, todo mundo que eu vejo que teve sucesso é quem realmente sentou na cadeira e aprendeu, tentou aprender tudo e testou até conseguir bater resultado. não tem segredo. Se tu quer ficar bom em copy, tu vai ter que fazer copy. Vai ter que ter tempo de escrita. Quer ser bom em tráfego, vai ter que ter tempo de tela. Qualquer outra coisa, tu vai ter que ter uma curva de aprendizado Uhum, que não tem como ser ignorada, não tem uhum, como tu encurtar essa curva de aprendizado. Talvez só com mais intensidade, mas mesmo assim tu ainda vai ter a curva de aprendizado. uhum. E esse feeling, ele só vem com o tempo. Feeling de tu olhar as métricas e já saber o que significa. Não precisar ficar usando 300 milhões de métricas, sendo que tu só vai usar CPA. O que você usa hoje de métricas falando nisso? No início do tráfego, a gente aprende várias e várias métricas. Um monte de gente fala um monte de Um coisa e monte tal. de coisa. No fim, a gente só usa CPA. Deixa eu ver. Hoje a gente só usa CPA, CVR, que é a taxa de conversão, CPC, CTR, CPM. É o básico. E CPM eu quase nem olho. Eu só olho em último caso o CPC esteja muito alto. Tem as métricas primárias e secundárias no final das contas, né? Isso. Primária ali você tá dando ROI, que é o que mais importa. Exatamente. Se eu tô com CPA bom, tá dentro do esperado. Ah, esqueci de falar do ROI também. Mas se o ROI tá bom, que eu vou me preocupar com o CPC de R$ 4? Às vezes o CPC tá de R$ 4 porque o público é muito bom. Uhum. E um CPC de, sei lá, 0,10 pode ser um público desqualificado que não vai converter tanto. Então, eu só olho para a métrica secundária se a métrica primária não estiver boa. Uhum. Se o CPA tá ruim, se o CVR tá ruim. E aí sim eu vou olhar para, será que o problema é em CPC? Uhum. CPM, CTR. Então, é mais ou menos por aí. O CTR vai ajudar um pouco a entender só se teu anúncio pode
melhorar ou não, no final das contas. Porque E ele é uma métrica bem relativa também, porque ele vai... pode mostrar públicos diferentes e dar um resultado diferente. Ele vai variar o teu CPM também. Às vezes tu tá com Sim. um CTR de 30%, mas tu tá com um CPM muito caro. Sim. Então... Tu pega uma época de eleição ali, o CPM vai à altura. Ano que vem tá chegando. Então, tu pega a época ali de eleição, o CPM vai voar. Aí tu pega uma época de ano novo, o CPM tá lá embaixo. Então, tu tem muita variação também no meio do caminho. Final do ano sempre deixa essa campanha ativa. Então, é até uma coisa legal isso. Eu vi até grandes experts esse ano, cara. Eu nunca tinha visto a galera falar sobre isso abertamente. Mas eu vi até grandes experts de tráfego falar: desativem suas campanhas no ano novo. O cara que foram as épocas do ano que eu mais ganhei dinheiro, foi ano novo. E exatamente por causa disso, porque todo mundo desativa. E aí você fica praticamente nadando sozinho. Exatamente. Então, se tua oferta é de longo prazo, é uma perpétua, cara, não tem sentido você desativar a campanha. Não tem mínimo. Tá vendendo, deixa porque, ativo. cara, tem público, o público que compra antes do Natal é o público que vai comprar depois do Natal, é igual, não vai mudar nada. A não ser que o teu produto seja exatamente para o Natal. Mas fora isso, se o produto é para ganhar dinheiro, cara, a pessoa tá querendo ganhar dinheiro. Ainda mais virada de ano. Ainda mais na virada de ano, e o cara quer mudar de vida. Exato. Se a pessoa quer emagrecer, ele quer emagrecer. Emagrecer até tem público que de repente, ali no meio do ano é ruim. Que começa inverno, a pessoa quer parar de emagrecer. Mas não quer ir pra academia, porque tá frio demais pra ir pra academia. Não, complicado. Mas, pô, verãozão, a galera doida pra emagrecer. Quer ir pra praia, quer tudo mais e tal. E a galera quer, de ano que é o milagre do emagrecimento do verão. Em 15 dias. Mas já fugimos do assunto aqui, mas... Acontece. Mas vamos embora. Mas assim, é legal, porque você tem públicos diferentes, você tem que entender um pouco da sazonalidade do teu público também, e de épocas que vai fazer diferença ou não, você tá com anúncio ativo ou não, né? E isso você só entende com a prática, no final das contas. Não tem segredo. Porque eu também acreditava isso, porque todo mundo falava, que como falaram esse ano, de que a Natal e Ano Novo não vende nada. E foram as épocas que eu mais vendi. São épocas complicadas de anunciar, porque o CPM fica muito alto. Fica baixo, na verdade, né? Depois do Natal. Depois do Natal? Antes do Natal fica pesado. Eu tava pensando antes do Natal, ali na virada da Black Friday, de novembro. Nossa, ali é pesado. É caro, Mas na virada do ano, até dia 15 de janeiro, mais ou menos, esquece. É muito tranquilo de anunciar. CPM baixinho, CPA muito baixo também. Esse ano já não vai ser, porque o pessoal tá vendo o podcast aí, já vai anunciar esse ano. Cara, o que a pessoa então precisa saber para anunciar no Kawaii hoje? O que é o principal, assim, o mais importante para anunciar no Kawaii? Acho que o mais importante para ela anunciar no Kawaii é escolher um bom nicho. Então, nichos que dão muito bom no Kawaii, renda extra, nicho de ensinar a pessoa a ganhar dinheiro com alguma coisa. Nutra também. Nutra principalmente de X1, certo? Então, é uma coisa que está escalando bastante. Então, primeiro tu vai escolher ali um nicho, então vai pegar e rodar um nicho de bolo no pote ou bolo caseiro, que nem eu fazia em 2019, tu vai rodar num Kawaii, não vai virar. Então, escolhe um nicho que é bom, ele é massivo e muito provavelmente ele vai ser o público do Kawaii, que é uma classe C e D, público bem mais massivo ali dentro. Um produto, uma oferta ali para público mais velho e testar bastante criativo, porque é o que vira o jogo ali dentro, é mais teste de criativo mesmo. E o básico de tráfego. Vai rodar hoje em dia é cost cap. Tem o Lost Cost, que é o menor custo, e tem o Cost Cap, que é o CPA controlado. Então, tu vai subir ali tuas primeiras campanhas, vai subir com um Cost Cap da vida. Porque ele vai controlar muito bem o teu custo, não vai estourar o teu CPA. Se estourar o teu CPA, tem Direct Rebate, que é praticamente uma ferramenta de compensação do Kawaii. Ele sabe que a plataforma dele não converte tanto, o pixel dele não é tão otimizado para isso, então ele te dá uma compensação em cima de ter passado do teu CPA. É basicamente... Legal. Hã? Legal isso aí. Ele vai pegar a tua bid ali que tu colocou, se passar 1.20, passar 20% ali do teu CPA, tudo que passar acima disso aí e for gasto, ele vai recompensar na próxima terça. Então, tu pode rodar tranquilo. Então, basicamente, se tu botou ali o CPA esperado de... Vou botar aqui um exemplo mais fácil de R$100. Meu CPA esperado é R$100.
Se passou de 120, esse custo do CPA, ele vai dar esse R$ 20 de rebate para a próxima semana para eu anunciar de novo. Isso, tudo que passar acima desses 120, volta. Meio que ele garante a conversão a R$ 100. Exatamente, Legal. exatamente isso. Claro, ele tem algumas regrinhas. Por exemplo, tu não pode ficar manipulando o bid, não pode ficar mexendo na bid toda hora. Agora, eles fizeram uma atualização essa semana não, acho que foi dia 9. Fizeram uma atualização. Antes, o Direct Rebate, ele era a nível de conta. Então, praticamente todas as campanhas ganhavam Direct Rebate, mesmo que elas não tivessem, como é que eu posso dizer, gasto, não tivessem tido conversão. Agora, só as campanhas que tiveram conversões vão estar aptas ao Direct Rebate. Então, estão fazendo umas atualizações novas aí, mas ainda vale muito a pena, porque se tu pega uma campanha de CBO, por exemplo, que é uma campanha com orçamento a nível de campanha e não a nível de conjunto, tu consegue controlar muito melhor essa questão de Direct Rebate com atualização. Pô, muito interessante o Direct Rebate aí. Basicamente, eles estão vendo que... Eles estão, na verdade, querendo mais pessoas anunciando. Então, meio que eles vão dando esse incentivo para fazer a pessoa... Cara, beleza, você está anunciando aqui, mas eu não quero que você corra risco. Basicamente, é isso que ela está falando. Exatamente, tu não corre risco nenhum. O máximo que pode acontecer é de tu colocar uma bid muito baixo, que é um CPA muito baixo, e ele acabar não gastando. Mas é um problema muito simples de resolver também. É um problema que a galera tem muito. Eles começam a anunciar no Kawaii, beleza, não vou subir Lost Coast porque ele pode gastar meu dinheiro muito rápido, porque o pixel não está otimizado ainda, ele não conhece teu público e tudo mais. Então pode ser que ele acabe gastando mais rápido. Então ele vai subir uma campanha de Coast Cap, que é a evolução do Target Coast, que é basicamente a mesma coisa, só que é uma versão melhorada. Então tu vai estipular o teu CPA e aí ele vai começar a entregar. Se ele vê que não vai ter conversão naquele CPA ali, ele vai parar de entregar. Então, tu vai ter que subir essa bid. E o segredo da bid é essa. Eles ficam com o pessoal geralmente fica com uma bid muito baixa, não gasta, eles deixam parado. Eles ficam com medo de subir a bid. Então, não tem mistério, não tem que mudar nada, é só simplesmente ajustando a bid ali. É ajustando a bid. Tu vai subindo a bid, certo? Vai sentindo. Sei lá, eu tava com uma bid de R$10. Não gastou nada. Subi para uma bid de R$15. Começou a gastar um pouquinho, mas ainda não o tanto que eu quero que ela gaste. Só para uma bid de 20. Beleza, agora começou a gastar bem. E o meu CPA tá dentro do esperado, tá gastando bem. Ótimo, tá tendo conversão. O número de conversão que eu espero, pelo menos. Vou aumentar mais um pouquinho. Aumentei mais um pouquinho e o gasto foi demais, e estourou um pouco mais o CPA, eu só retorno. Se ele estourou demais em 25 ou 30, eu retorno para 20. E pronto. E aí ele vai gastar um valor interessante, obviamente ele não vai gastar toda a tua verba, certo? Todo o teu orçamento. Então tu só vai duplicar a nível de campanha. Duplicou a nível de campanha. Tu vai gastar uma verba menor em cada campanha, mas na escala horizontal vai dar bom. Basicamente você sobe outra, duplica aquela campanha que já deu bom, de certo modo... Você duplica ela no mesmo valor, na mesma Exatamente. bid. 20 também de novo, por exemplo. Estava em 20, você bota em 20 de novo, aí vai acabar ter duas gastando 20. Exatamente. Compete um pouco com a outra, mas o público é muito grande para competir, né? A pouco valor. O público é muito grande. E hoje em dia nem precisa mais duplicar tanto, né? Tá funcionando. Um público que é 25 milhões, né? É na faixa de 22 a 25 milhões. 25 milhões de pessoas entre homens e mulheres, então vai metade homem, metade mulher. Pior que é isso mesmo. Mas sempre bate mais ou menos assim, né? Eu tinha calculado uma vez, dava mais ou menos uns... A população brasileira é isso, quase meia-meia, então... Dá um pouco mais de mulher no final. Mas... É pouca coisa. Mas acaba sendo esse público mesmo no final das contas. O Facebook também era a mesma coisa, por isso que eu falei pelo base que eu tinha no Facebook. A base. Porque era isso aí. E a base é sempre a mesma. Não vai ter muita diferença. Quem tá na rede social vai ser meia-meia no final. E aí só duplicar no final das contas. E aí pode duplicar várias. Isso, pode duplicar várias. Dando certo, tá dando certo, você vai duplicar. Primeiramente tu vai ter que testar, então tu vai ter a fase de teste, vai testar... Mínimo para testar de valor, o que tu acha? Mínimo para tu subir de orçamento, que eles exigem, é R$250. Se for um CBO, campanha a nível de orçamento a nível de campanha, tu vai colocar o 250, mas se tu subir um ABO, vai ser a nível de conjunto. Então cada conjunto vai ter que ter R$250.
Mas o mínimo para testar uma oferta do zero, começando agora, uma oferta. O que você acha que tem que ser para começar a aquecer um pixel e tudo mais? Iniciante mesmo ou... Não, alguém que já vai ter que ser iniciante, porque a maioria que assiste é mais iniciante, né? Não, iniciante depende muito da tua oferta, mas... Tipo, um iniciante que já fez algumas campanhas no Facebook e tá querendo migrar para uns R$ 1.000 dá pra começar a testar. Uns R$ 1.000 por dia? Não, por dia não. R$ 1.000 por quanto tempo? Quanto tempo seria esses R$ 1.000, né? Cara... R$ 200 colocando 200, um pouquinho e tal. Bota uns R$ 200 por dia. 200 por dia. Boa. Ele vai exigir lá 250, mas eles não gastam 250 no dia. Então é tranquilo de testar. Bota uns 200 ali por dia, 5 diazinhos, gastou os 1.000. Obviamente, se tiver muito ruim no primeiro dia, muito ruim no segundo, no primeiro dia tu já consegue ter um feeling. De olhar, pô, não vou deixar gastar todo o meu orçamento à toa. Então tu já vai dando uma otimizada. Otimizada principalmente em criativo, porque público não tem muita otimização. Não tem como segmentar muito, né? Público aberto uma parte. Até tem. Tem como tu segmentar em homem, mulher, tudo bem. E o básico de idade, que vai ser 18 a 24, 25... 18 a 24, 25 a 36, 37 a 50 e 50 a mais. É o máximo que tem de otimização de público. Aí vai ter linguagem e tudo mais. Mas o próprio Kawaii fala que quanto menos tu restringir, o público melhora. E eu já testei isso diversas vezes e realmente é fato. Talvez, acho que no máximo, restringir o público 18 a 24. Legal. Aquecimento de pixel já tentou alguma coisa assim no Kawaii? Sabe que até... Tô inventando uma coisa nova aqui? Não, sabe que desde a época do Facebook... Podemos tentar isso aí, né? Desde a época do Facebook, eu nunca me prendi muito nesse negócio de aquecimento de pixel, não. Mas tem o tempo de otimização do pixel do Kawaii. A gente podia testar isso, hein? Podia fazer um piloto aqui, testar usando a API. A gente manda os dados de clientes pro Kawaii e aí ver se o pixel aquece mais rápido, você faz esse trabalho do pixel ficar mais inteligente mais rápido. Porque no Facebook funciona bem isso. A gente tem um recurso na PerfectPay, acho que só a gente tem isso até hoje, ninguém copiou a gente. Mas que a gente pega os dados de compradores passados e envia pro Facebook. E o Facebook recebe? O Facebook recebe. Normalmente a gente consegue, de um dia pro outro, a campanha já fica ativa com ROI. Ele recebe e atribui aquele pixel? Atribui ao pixel. O Kawaii não? O Kawaii recebe e atribui... O Kawaii acho que não, porque ele precisa do Click ID lá, né? Exatamente. Mas se a gente tiver o Click ID nesses clientes, ainda vai ser para aquela campanha só, né, talvez. Ele só atrela... Daquele pixel, aquele Click ID só atrela aquele Pixel ID que ele foi... Só aquele que foi criado. Exatamente. Eu já fiz vários testes. Não atrela. Inclusive... Então no Kawaii não funcionaria. Porque para Facebook e para Google funciona, eu sei. O Kawaii agora tem uma opção de subir... Offline, deve ser, né? Tipo Pixel Offline, né? Que seria subir base. Imagina uma loja que tá fazendo uma venda, ela não tem o Click ID do cara que ligou para a loja e fechou a venda. Aí teria que mandar um offline. Normalmente loja virtual faz isso, vários lugares. Começou esse Pixel Offline por causa disso, né? Porque pessoas precisavam desse sistema de aquecimento do Pixel Offline. Ah, exatamente. Então é capaz deles lançarem isso no futuro. Aí funcionaria. Não, eles já estão começando a trabalhar em cima disso aí, agora então que eu lembrei. Vai funcionar o aquecimento. Ah, vai sim. Porque aí eu posso indicar, cara, para esse público tiveram essas conversões, por mais que não tenham vindo o Click ID. Não, é uma coisa extremamente importante tu ter o pixel otimizado. Porque a otimização de pixel do Kawaii vai levar em torno de uns 3 a 5 dias, mais ou menos. Que tu vai ter de métrica estranha, vai ter CPM estourado ou CPM muito baixo, vai ter CPC muito alto ou muito baixo, e quando eu digo muito baixo é 0.01, 0.02. Doideira. Entra 5 bilhões de pessoas na página e ninguém converte. Então é normal, tu vai ter isso aí por uns 2, 3 dias, e aí depois ele vai otimizando e vai estabilizando o teu CPA. Então, a base da inteligência de você conseguir ter uma campanha funcionando no Kawaii é o pixel, no final das contas. É o pixel, no final. Não tendo o pixel convertendo bem. Exatamente, por isso que o teu traqueamento tem que estar 100%. E não é uma coisa de 7 cabeças deixar o traqueamento 100%. Eu vejo a galera tendo muita dificuldade em relação a isso. Principalmente a galera de Direct Response. Qual que é a principal coisa que precisa ter para o traqueamento funcionar o máximo possível? Se não me engano, foi tu que criou no início do Kawaii, né?
Passar parâmetros. Passa assim, parâmetro. No final, tudo se resume a passar parâmetro entre as páginas, vai para o checkout. Obviamente, a plataforma precisa saber receber isso daí e processar e enviar os eventos de volta para o Kawaii, de Boa. conversão. Importante, só para passando aqui um corte técnico. Basicamente é o seguinte. Se você procurar no Google, você vai procurar assim, Scripts Perfect Pay. Tá aberto, gratuito, você pode usar em qualquer plataforma, não só na Perfect Pay. Mas o script número 2, que é dessa lista de scripts, eu sei até o número do script, eu já passei tanto pra galera, é um script que repassa parâmetros da URL. Então, basicamente, você vai mandar um anúncio da tua página. Isso não funciona só pro Kawaii, é para qualquer plataforma de anúncio. Hoje é extremamente importante, ainda mais com a evolução dos cookies hoje em dia, cada vez mais importante isso, porque os cookies estão meio que morrendo, eles estão querendo acabar com os cookies, então eles estão usando um cookie interno deles para conseguir identificar. O que os anunciantes fazem? O que as plataformas de anúncio fazem? Eles mandam um click ID. No caso do Kawaii, é click ID mesmo o nome. No caso do Facebook, é FBCLID. No caso do Google, é GCLID. No caso do TikTok, é TTID. Então, cada um tem o seu ID. A sua página simplesmente tem que estar com esse script que eu criei, que esse script funciona para qualquer plataforma. Você coloca esse script na tua página. Então, quando o cliente ele clicar no Google, lá no Kawaii, entrar na sua página, ele vem com um click ID lá na URL. Esse click ID tem que estar no teu botão que vai para o checkout. Então, se você tem 30 camadas antes do checkout, essas 30 camadas tem que ir repassando esse click ID para chegar no nosso checkout, esse click ID, para no meu checkout marcar o script deles, que eles mandam o script nosso, que você vai marcar lá vai colocar, cadastrar nos pixels lá, vai rodar o script dele com um click ID na URL, eles vão reconhecer, esse click ID é daquela campanha, aí vai marcar na campanha certo. Então, um mega fundamental para você ter uma boa conversão na Perfect Pay, principalmente, se você quer ter uma boa conversão, seja em qualquer plataforma de anúncio, é ter esse click ID, FBCLID, qualquer coisa que eles passam, chegando até o checkout, porque aí no checkout eu repasso para a página de obrigado esse mesmo click ID, e aí vai marcar perfeita a informação. Então, é basicamente isso que a gente falou aqui. O script está gratuito, a gente bota o script também no comentário aí, pedir o pessoal colocar o script no comentário, mas se procurar no Facebook aí, Scripts Perfect Pay, Leonardo Zanetti, é o primeiro link que vai aparecer, é um GitHub que tem com todos os scripts, com vários scripts, não só esse não, script de back, direct, tem vários scripts legais lá que você pode usar também no dia a dia aí com o tráfego. Foi script que eu fui criando com o tempo, e cara, esse script eu nem criei por isso não. Não? Vamos contar a história desse script então. Esse script foi na comunidade lá do Érico Rocha, até lá atrás, isso 2012, 2013. Tinha um produtor lá que ele tava com 70 e poucas páginas do WordPress feitas e o WhatsApp dele caiu na época. Aí ele queria trocar o número de WhatsApp de todas as páginas. Ele me procurou porque eu sabia bastante de WordPress. Ele me procurou, cara, tem como trocar todas as páginas? Eu, cara, mas pra que tu precisa trocar todas as páginas? Aí ele, não, porque caiu o meu WhatsApp e eu uso isso no anúncio. Mas por que tu tem 70 páginas iguais para anúncio? Aí ele, porque cada campanha que eu subo para uma página para eu conseguir traquear no botão o UTM que eu vou usar, o SRC. Sim. Então, cada página que ele criava um SRC para cada campanha. Cara, tu não precisa disso. Tu só precisa de um JavaScript que vai passar o parâmetro da URL pro botão e uma página só, tu vai conseguir fazer o tráfego para quantas campanhas de anúncio tu quiser. Ele, não é possível que dá pra fazer isso. E aí, cara, tu vê, e ele era do Mastermind, ele era do maior Mastermind na época do Brasil, e ele não sabia disso. E aí ele pegou esse script que eu criei em 15 minutos, me dá 15, 20 minutos aí que eu crio. Criei ali pra ele, demorei um pouquinho mais talvez, uns 20, 30 minutos ali pra criar, pra ficar bonitinho. Criei, mandei pra ele, aí ele replicou isso no mercado inteiro, muita gente usa isso desde 2013 aí no mercado, conseguindo ter um pouco mais de liberdade. Mas esse script eu libero gratuito pra você usar aí, e basicamente é essa ideia que a gente passou. Mega importante para você ter uma boa conversão é você ter... Mega importante não. É a única forma de você ter a marcação funcionando. É você conseguindo mandar esse click ID que chega do Kawaii para o nosso checkout ou qualquer checkout que tenha, logicamente, esse trabalho bem feito ali. Né? Tem que ter o trabalho de... se for Perfect Pay, for Vega, for Monetize, eu sei que tem isso. Os outros não posso mentir. Posso dizer que tem muitos outros que falham nesse processo do pós. Sim. Que beleza, tu foi lá, jogou os parâmetros pro checkout, o cara só tem que ter o trabalho de ir lá, processar tudo isso e enviar. E a grande maioria não envia. Ou também não envia para upsell,
Uhum. Então, Tem que ir passando para sempre, isso aí. exatamente. Você tem que marcar todas as... Que daí tu consegue pegar, além do purchase único lá, que vai ser o front no Kawaii, que agora ele não registra. Se tu pega o mesmo Click ID, ele não vai registrar 2 unique purchase ou 2 purchase na métrica principal ali. Mas tu puxar no total purchase, ele vai botar todas as compras. Então, se teve ali o front, vai botar o unique purchase e no total vai pegar todas as compras. Entendi. Então, tu consegue metrificar o tipo de as campanhas que estão vendendo mais upsell, por exemplo. Então, tu consegue otimizar por isso daí. E você gosta de marcar tudo, upsell, order bump, tudo dentro da conversão. Exatamente, porque... Tem gente que gosta de marcar só a primeira venda para conseguir ver o CPA só do front. Então, fico pensando, quanto mais dados tu conseguir retornar pro Kawaii, melhor. E o outro lado também, né? Quanto mais você souber o quanto tá trazendo de resultado a tua campanha, melhor é, porque independe se foi upsell, foi order bump, ou só o front. E é uma coisa extremamente importante, porque às vezes tu vai olhar, tem campanhas que vão converter muito mais upsell do que outras, que às vezes é a mesma campanha. Eu também sempre gostei de saber o máximo possível dentro da plataforma de anúncios, por mais que assim, eu tivesse um funil de e-mail, que nem você falou ali, ele falou, o teu sócio falou que tinha um funil infinito, né, de e-mail. É infinito. E, por mais que você tenha um funil infinito fazendo vendas, cara, se aquela conversão bateu, é a conversão daquela campanha de qualquer jeito. E tu vai querer saber. Tu quer saber que teve campanha ali, que a campanha tá dando certo. Exatamente isso. E não importa se a venda foi hoje ou daqui a 10 dias, daqui a 20 dias, vamos dizer assim, né? Às vezes tu vai... porque isso muda muito no ROI final. E os caras não metrificam upsell. Upsell, downsell e as outras formas de... O que você usa hoje para metrificar melhor, para conseguir ter essa análise mais fácil ali de campanha que está dando certo, campanha que está dando errado, o que escalar, o que não escalar? É a própria plataforma? Já dá para ter bastante visão? Dá. A própria plataforma já dá para tu ter bastante métrica. E aí vai ter que saber configurar ali as colunas. Não tem muito segredo. Vai ser custo. Então, vai ser custo, CPA, conversão, unique purchase. Não, primeiro vem, sei lá, content view. Porque é bom tu saber quantas pessoas clicaram e quantas pessoas caíram na tua página. Porque às vezes tu pode estar tendo um carregamento de página muito lento. Teu cloaker pode estar redirecionando uma parte do público que não era para estar redirecionando para white. Aproveitando, você usa cloaker então no anúncio? Sim. Ah, por que você usa cloaker? Contra clonagem ou contra o pessoal não replicar teu anúncio? Qual é a ideia do clone? Contra a clonagem, o cloaker ele é bem inútil no Kawaii. Por quê? Porque não tem como a gente impedir o usuário real de entrar na nossa página. Então, a grande maioria deles vai entrar na tua página pelo anúncio real no aplicativo. Por quê? Porque a biblioteca... Vai ficar navegando no aplicativo, achando o anúncio e vai clicar. Exatamente isso. Porque a biblioteca de anúncio deles não funciona muito bem, porque tu tem a opção de não deixar o teu anúncio ir para a biblioteca de anúncio. Então, a grande maioria vai impedir que vá para a biblioteca de anúncio. Isso aí. Então, para anticlonagem, eu não acho muito útil. Tem outras soluções melhores. Mas para filtragem de análise mesmo. Análise de analista. Que eles são bem rigorosos. E às vezes tu pode estar rodando uma oferta que é permitida, mas a tua página de vendas não está como esperado para eles, então eles vão acabar rejeitando. Então a gente usa um cloakerzinho ali e resolve nosso problema. Entendi. Tem algum para recomendar? Usei bastante da Binomo. O Binomo Cloaker, que é um cloaker gratuito, mas hoje a gente está montando o nosso próprio, porque tem muitas coisas que dá para melhorar ali. Inclusive, está avançando muito essa questão de análise do próprio Kawaii. Agora que deu uma aumentada, né, nas ofertas mais agressivas. Eles estão abrindo mais mercado, né? Exatamente. Mais, vão acabar fazendo... Eles estavam até com análise manual, só que com a análise manual eles já não estavam mais dando conta de processar tanto anúncio, então agora eles estão automatizando um pouco mais esse processo de análise. Então vai ficando um pouco mais avançado e tu tem que melhorar o processo de filtragem, né, desses analistas. Boa. Cara, até interessante, eu fiz uma pergunta esses dias pro meu GPT. Eu tenho um GPT aqui que a gente criou aqui internamente, que é um clone meu. Um clone teu. Então, e esse clone meu, por quê? Cara, a galera toda hora chegava na minha sala, hoje a gente tem mais de 200 funcionários, então a galera chegava toda hora e ficava perguntando pra mim, Zanetti, o que tu acha disso? Zanetti, pra onde eu vou? Zanetti, o que eu faço? Zanetti... Aí, em vez de perguntar pra mim direto, pergunta pro meu clone. Nossa, genial. Aí, às vezes, meu clone já resolve de cara e as pessoas nem vão até mim. Então, logicamente que é um clone, né? Não sou eu ainda. Mas, mesmo assim, até para criar copy para mim, a galera cria copy no meu clone e cria copy, sei lá, num script, num agente qualquer para criação de oferta mesmo.
E aí depois manda pro meu clone falar como se eu falasse. Uhum. E aí já chega em mim pronto para eu gravar só. Genial. Então, bem legal. Isso aí é excelente para usar IA, né? Tudo mais. E eu perguntei pro meu clone, cara, por que que isso acontece? Por que que as plataformas de anúncio tendem a ficar mais rigorosas a longo prazo? Eu perguntei pro próprio meu clone, porque o meu clone, eu perguntei pra ele, cara, qual que é o futuro de plataforma de anúncio e tal, como é que vai funcionar? Ele acha que plataforma de anúncio tende a ficar mais rigorosa. Pô, mas por quê? Eu perguntando pro meu clone, é tipo isso. Lógico que o meu clone tá com uma IA gigante por trás ali, né? Então vai ser muito mais inteligente que eu. E aí eu tendo a discussão comigo mesmo, no meu subconsciente IA, basicamente ele foi explicando isso. Cara, quanto mais... Não tem jeito, as plataformas de anúncio, elas respondem a investidores. Basicamente a resposta dela foi essa. Respondem a investidores. Investidores querem que você coloque mais anúncio. Porque anúncio vai fazer você ganhar mais dinheiro. Mas à medida que você permite mais anúncios, você também polui muito a plataforma com muito mais anúncio do que a próprio criadores criando conteúdo gratuito, que é o que está acontecendo no Facebook hoje. Então, eles têm que ter uma forma de restringir quais são os anúncios que vão no ar. E aí, eles colocam políticas para bater em cima de limitar qual tipo de anúncio vai aparecer no ar. Então, as políticas vão ficando cada vez mais agressivas com o tempo. Então, quanto antes você entra numa plataforma de anúncio como o Kawaii, mais chance você ter de conseguir rodar com mais tranquilidade e com um custo menor. Exatamente. Porque se tiver muita gente anunciando também, o CPM aumenta também. E aí acaba você tendo esse jogo de oferta e demanda na prática acontecendo, né? Que é o Facebook hoje em dia. Que é o Facebook. Na minha época, o Facebook eu conseguia, sei lá, lead a centavos. Hoje o pessoal tá falando bastante em R$4, R$5, dependendo do público. Na época que eu captava lead, o nosso lead era 0,15, 0,20. Então, a gente conseguia menos de um centavo a lead. Nossa. Então, como a plataforma vai conseguindo crescer e, logicamente, ela vai conseguindo disponibilizar para novos anunciantes. Elas vão querendo anunciantes melhores, porque elas também não querem queimar a imagem delas com investidores. Exatamente. Foi exatamente isso que a minha IA falou. Eu falei, puta, inteligente essa IA, né? Gênio esse cara. Gênio. Muito mais inteligente do que eu, inclusive. Mas timing é tudo, né? Tá em lógica, né? Tá bem na lógica do que é possível, que tá acontecendo. Não, totalmente. E além dos investidores, o problema também é o usuário. Porque... a reclamação, né? O maior ativo deles é o usuário. Sim. Então, pensa com a cabeça do usuário. Toda hora ele entra na plataforma, toda hora tem anúncio agressivo. Toda hora tem alguma coisa puxando ele pra... bet, pra não sei o que. Pra bet, pra... Não, nada contra, mas é verdade, né? Tu vê muito mais anúncio de bet do que qualquer coisa dentro de um Kawaii mesmo. Bet é o que carrega o Kawaii. Pode não parecer, mas é. A parcela de... Mas a tendência é que eles comecem a eliminar essa galera e deixem só outros, porque o público começa a ficar irritado com a situação. Exatamente. É muito poluído de bet mesmo. Como o próprio Google já proibiu há muito tempo, já bet não permite. Não. Google Ads não tem bets. Até onde eu sei, não tem. Pelo menos eles não permitem e eles se desconectam. Então se alguém consegue colocar outra história, mas eles proíbem, realmente. É proibido nas políticas deles. Ah, que viagem. Não sabia dessa parada. Mas é porque eles querem realmente manter, exatamente, uma qualidade melhor de público acessando e tudo mais. Exatamente. Então... Não, eu acho que o Kawaii ainda vai ser um oceano azul por um bom tempinho ainda. Acho que por mais um ano. Até abrir de fato para todo o público, até eles conseguirem resolver todos os problemas internos deles, talvez acho que tem mais um ano ainda bem tranquilo para rodar. E time é tudo. Eu imagino que até mais um pouquinho de um ano, mas logicamente que quanto anos antes de entrar, melhor, né? Sou um pouco pessimista. Mas eu digo um ano, mas talvez seja mais. O Bruno, que é o nosso gerente de conta do Kawaii, que é o Bruno Manzoni, disse que vai mais uns 2 anos aí tranquilo. Mas tem muita coisa para aproveitar. Tem cashback, tem direct rebate, que é o que eu tinha explicado ali, que ultrapassou ali o teu valor de CPA, tu vai ser recompensado na próxima semana, toda terça-feira. Então, tem muita coisa que te puxa para rodar no Kawaii, e não rodar eu acho que é perder dinheiro mesmo. É desperdiçar uma oportunidade que tá aí para todo mundo. Boa. Tem algum curso que o pessoal possa fazer para aprender Kawaii? Curso eu ainda não tenho não, mas eu indico o curso do Bruno Manzoni, que é o nosso gerente de conta, né, da agência. E ele tem um curso muito bom. Ele não é do Kawaii, não é gerente de conta do Kawaii. Não, ele tem uma agência no Kawaii. Ele tem uma agência, ele tem uma agência de Kawaii. Daí ele consegue... Ele consegue fornecer essas contas que você roda. Exatamente. A conta que você roda. Inclusive foi assim que eu conheci ele, porque eu tava procurando conteúdo de Kawaii.
Aí eu achei ele no YouTube, aí eu olhei os vídeos dele, olhei meio assim, vou confiar nesse cara aqui. Daí eu comprei o curso dele, cara, eu comprei o curso dele, ele já me chamou no WhatsApp. Será que é bot? Uma recuperação de vendas aqui. E não, era ele mesmo, precisando de suporte e tudo mais. Cara, ele continua mesma pessoa. A agência dele presta suporte, não vai acreditar, mas é 11 horas da noite. 11h30 da noite, de um domingo, eles estão lá. Tu precisa de saldo para adicionar na tua conta? Eles estão lá. Tá tendo algum problema? Os caras estão lá. Precisa resolver algum problema? Não tá conseguindo aprovar criativo, não tá conseguindo aprovar anúncio? Estão lá. Então, sou muito grato a ele, porque com ele a gente conseguiu alguns milhões em cashback mesmo do Kawaii, que é praticamente um dinheiro de graça. Então... Ele tem um curso. É um ROI no final das contas da campanha. Aumenta o ROI da campanha. Aumenta um ROI absurdo. Um cashback ali. Imagina, uns milhões a mais que tu não teve praticamente custo. Teve um custo, mas é muito pouco. E tu reinvestiu em tráfego, que praticamente é um ROI 100%. Boa. É um crédito mesmo que você acaba ganhando para você colocar no próprio anúncio, que tá dando certo, então acaba valendo a pena. Cara, um crédito. É muita coisa que eles te dão. E não rodar, eu acho... Não sei, me parece queimadinho mesmo. E tem algum erro assim que você já consegue alertar para a pessoa evitar no Kawaii? Evitar Lost Coast de início. Hoje em dia ele tá bem mais otimizado, porque inclusive essa semana a gente tá testando e ele tá muito mais otimizado mesmo. Tá entregando bem, tá entregando devagar, com um CPA até mais baixo do que um Cost cap ali. Exatamente. O motivo ainda não sei, ainda tô dando uma estudada. Mas mesmo assim ainda recomenda começar com cost cap. Não, com toda certeza. Isso, porque como ainda não tem como aquecer pixel, tem que aquecer pixel tendo conversão. Exatamente, vai ter que aquecer pixel na conversão, então é melhor que tu aquecer. Depois com o pixel aquecido você pode usar. Exatamente. E se o cara tem duas ofertas diferentes? O pixel é bom ele ter 2 contas de anúncio, porque o pixel não... Ou dá para criar 2 pixels? Não, dá pra criar vários. Dá pra criar, que antigamente não dava. Então dá pra criar vários. Então cria um pixel pra cada anúncio, é o melhor dos mundos. A nível de organização... Cada oferta, né? A nível de organização em relação à conta, eu prefiro uma conta por produto. Eu acho que fica... mais fácil você controlar e tal. Até melhor. Ter a visão clara, né? Pô, gastei tanto e tive tanto de resultado. Você Isso, até porque até porque tu não consegue deixar um filtro pré-definido. Então, toda hora tu tem que estar filtrando as tuas campanhas. Aí Entendi. Tu vai duplicar várias e várias campanhas de um produto, várias e várias de outro, vai ficar desorganizado. Então, o que eu indico pra galera é uma conta por produto e um pixel por produto também. Mas se o produto for muito parecido, for do mesmo nicho, dá pra usar o mesmo. Dá pra usar o mesmo. Beleza. Porque já aproveita que tá mais aquecido ali e vai embora. Isso. Recomenda algum grupo que as pessoas falem de Kawaii? Existe alguma coisa disso? Algum tipo de grupo de networking, alguma coisa do tipo? Então, da agência do Bruno tem. Aí tem de várias outras agências que agora eu não sei de cabeça onde Mas é que tem. Mas ele também tem um grupo lá e tal. Tem. Uma galera pesada lá. Legal. Que roda pesado no Kawaii. Kawaii funciona principalmente Brasil. Vai ser o maior público. Sim, o maior público é Brasil. Tem um público Latam. Você tem ideia do tamanho do público Latam, não? Não é muito grande, não. Colômbia, eu tava ajudando um grande amigo meu, que é o... Sou muito ruim de nome também. Mas, se não me engano, é o Nelson Ribeiro, que ele é copywriter de Nutra. Forte. Ele é muito bom de copy mesmo. E ele tinha me pedido... Conheci ele porque ele tava me pedindo ajuda pra rodar no Kawaii. Aí, beleza. Eu tava ensinando ele queria rodar na Colômbia. Aí eu fui olhar o público da Colômbia... Se duvidar, não era 500 mil. Era muito pequeno mesmo. Aí tu vai olhar o da Argentina também não é muito grande, o do México também não é muito grande. Da Indonésia eu já não sei. Porque, se não me engano, é Brasil, alguns países Latam e Indonésia. China, acho que não. E mais ao... Acho que China, sim. Ou não tá liberado a minha Mas não conta. sei se pode anunciar. Sei que existe público. Não sei se tem, porque veio de lá, né? Mas acho que talvez não esteja liberado a minha conta, mas que tá... alguns países árabes também tem liberado. Indonésia e alguns países Latam e Brasil. Mas mais mas inclusive a Perfect Pay vende internacional também. Mas eu vou te falar, tem gente que já tentou China várias vezes aqui. Eu não vi bastante resultado da galera com China, não. China, Índia e tal. É um público gigante, mas eu não sei o que é. Se a galera não sabe acertar a oferta, não sabe fazer o... Ou às vezes não entende a cultura daquele público. É diferente. Muda bastante, que nem tu vender para um brasileiro e vender para um americano. Porque vender para o brasileiro, americano, europeu é bem parecido. Latino, é tudo bem parecido, assim, no final das contas.
a forma de vender, a cultura é bem parecida e tudo mais. Apesar de ter Ocidental, suas diferenças, é bem parecido. Agora, realmente, o ocidental e oriental, eu acho que deve ter um choque bem diferente de Tem, cultura. principalmente de cultura, né? E aí teria que fazer realmente uma oferta bem própria para eles lá. Exatamente. Então é diferente, E uma realmente. coisa bizarra que tu vê, a gente tem uma dificuldade extrema de vender daqui pra lá. Uhum, Mas eles não têm tanta dificuldade de vender assim pra cá. uhum. Porque tem muito chinês vendendo bet Sim. aqui no Brasil. E Sim, sim. forte. Coisa de $1 milhão dia. Ó, É forte. isso no Kawaii. Isso no Kawaii. Com público de 25 milhões. Então, o cara toma todo anúncio do Kawaii. Todo no final leilão. das contas. Todo leilão é dele. É complexo competir com essa galera. E no final das contas, tem muita grana envolvida e eles vão acabar anunciando muito forte mesmo. Sim. Que tipo de... A gente chegou a falar de público, de anúncios já, quais são os melhores. Pô, Nutra eu achei interessante. Eu não conheço muita gente rodando Nutra lá. Ah, tem uns amigos. E estão conseguindo rodar há bastante tempo, então quer dizer que tá rodando bem. Então é um bom teste pra galera do Nutra aí, ó. Um amigo meu, o João, ele tá, se não me engano, ele tinha colocado, acho que era 3 ou 5K em tráfego, e tinha voltado uns 60 Pô, legal. de Caracos. Que ROI, hein? ligação. Ligação era só ele, não tinha equipe. Agora que ele tava botando equipe. Então, Legal. menino brabo. O Felipe também tá com uma operação forte de encapsulado no Kawaii. Dá pra fazer. É só a pessoa querer. Legal. Nacional, principalmente. Não. Tudo aqui mesmo. Tudo Tudo do nacional. Brasil. Isso. Boa. Pra fora ainda não. Qual a principal sacada, assim, de anúncios do Kawaii? É criativo mesmo? Variação de criativo. 100%. Variação de criativo, layout de criativo, que o Rubens meu sócio tinha falado. Em Aí, relação... se você quiser ver bastante sobre copy de Kawaii, pode ver no podcast anterior. Em relação ao layout, é bizarro. Tu vai pegar o mesmo criativo, só vai mudar o layout e volta a converter. Layout, tu diz o quê? Estrutura só do anúncio ou o formato mesmo do O formato mesmo, o layout visual dele. Uhum. Como o copy não é meu forte, eu analiso mais número mesmo, métrica, e eu ficava pensando, caramba, como é que tu mudar o formato, tu mudar só o layout, pode converter mais? E realmente muda. E foi quando a gente notou isso daí, a gente fez pegou no Canva mesmo, criou ali acho que eram uns 50 formatos, 30 ou 50 formatos, agora eu não lembro, de layout. Daí é bem simples, tu vai pegar no Kawaii, tu vai analisar o que tá viralizando organicamente, o layout dele, vai pegar no TikTok, vai analisar o que tá viralizando, vai pegar esses layouts, fazer uma lista, criar um modelo pronto no Canva. Depois tu só vai plugando o teu melhor criativo e exporta tudo. Pô, interessante, É ó. assim, Baita sacada isso aí, ó. Sim, porque com um criativo vencedor teu que tu tem, tu faz uns 50 em 2 minutos. Legal. É isso. Legal. E formato, tu diz, é formato de tamanho mesmo e tal? É só formato de layout, visual, sabe? Sei lá. Tinha uns que funcionavam muito bem no Facebook, que era aparecendo um post de Instagram. Sim. Por exemplo, isso. Ou sei lá, tem um vídeo, tem uma tarja assim embaixo com um negócio vermelho escrito ali alguma Entendi. coisa. Essas coisas que estavam viralizando, acho que era no TikTok. Então tu vai pegando os... Tipo, o TikTok tinha lá aquele, sei lá, caixinha que era diferente desde lá, que Exatamente. viralizava muito. E aí tu vai testando esses vários formatos. E funciona muito bem. Interessante. Então é ficar navegando ali, tempo de tela, navegou, viu, opa, isso aqui tá aparecendo muitas vezes, muita gente curtindo aqui, vou tentar fazer esse formato pro meu anúncio. Exatamente. Eu pego a ideia de anúncio no Facebook também, ver que tipo de formato tá funcionando lá, porque tende a funcionar bem no Kawaii também. Então, onde você pega essas inspirações? Facebook, TikTok também? Quem desenrolou mais os layouts foi o Rubens. Aí ele pegou no TikTok, Kawaii e acho que Facebook também, porque a gente pegava alguns anúncios para se inspirar e poder passar pro Kawaii. Então, tu tira layout de tudo quanto é lado. É porque todo o formato de vídeos curtos, no final das contas, viralizou em um lugar, viraliza em outro, assim, de certo modo, né? A tendência é essa. E tu pega... Um gancho que viralizou ali, você pode pegar o gancho só e botar na frente de um vídeo que você já tem um conteúdo bom. Sim. Tem várias e várias formas de tu conseguir produzir criativos em massa, que é uma coisa que você vai precisar no Kawaii. Porque a otimização de público não tem muito
pra onde tu fugir, porque não tem muito o que segmentar, ele não tem interesses ainda. Ele tem uma parada de audiências lá que tu consegue criar alguns públicos de interesse, mas é um público minúsculo que não gasta. Então, no fim, o que escala mesmo, aquele tipo de público ali não funciona muito bem. Então, o que nos resta, otimizar é criativo mesmo. Legal. E aí o criativo, tu consegue testar por alguns dias, ver se ele tá funcionando. E ele dura muito tempo, não dura? Como é que funciona? Não, é que nem o Rubens tinha dito. Teve um criativo nosso muito bom que ele durou 8 meses. 6, 8 meses mais ou menos. Carregando as campanhas. Daí depois só vai pegando e renovando ele, né? Pega ele, bota lá, exporta ele em vários layouts diferentes. A sacada do layout é interessante. Nossa, facilita demais a vida, porque... Porque se já deu certo essa copy, a tendência é que ela vai dar certo, só que ela precisa, como o Rubens tinha falado, né? Ela precisa, de repente, ter um outro formato para a pessoa não achar que é a mesma coisa que ela já viu e só cair ali naquele anúncio de novo e se conectar de novo. Ela só precisa ter uma roupa diferente, só isso. Para a pessoa parar e olhar. E esse anúncio é até uma curiosidade agora, que a gente não perguntei para ele, mas esse anúncio aí de 8 meses, né? Que rodou aí, bastante grana. Qual que é o público que atingiu? Você tem ideia? Sim, público de 35 mais. Não, mas qual o público total? Quantidade de pessoas que atingiu? Zerou o Kawaii muitas vezes. Então mostrou mais de uma vez para todo mundo do Kawaii. Sim. Então o CPM não é tão caro do Kawaii. Não, é o que eu tô falando. Por isso que eu fico pensando, como é que um chinês consegue colocar $1 milhão por dia, sendo que na última vez que eu tinha feito um cálculo, uns 30, 40 mil, tu batia todo o público do Kawaii. Tu vai ter um número de... Como é que é o número? Como é que é o nome daquela métrica? Você tem repetição, né, do mesmo anúncio. Frequência do anúncio. Isso. A frequência do anúncio absurdamente alta. E realmente tem. Eu, quando trabalhava ali com bastante, eu não sei se você sabe, mas eu tinha um curso de remarketing, né? Segredo do remarketing, quando eu comecei no mercado. Que eu sei. Aí, esse curso, eu, logicamente, trabalhava com remarketing pesado ali e eu percebia que 15 vezes mostrando para a pessoa já era o limite. Passou de 15 vezes, já não tem muito sentido ficar mostrando. E essa sacada que você trouxe agora de mudar o formato, cara, acho que salvava bastante esse negócio de 15 vezes. Porque o remarketing já é outra parada e tal. Mas o remarketing é você mostrar para a pessoa que já viu. Então, na verdade, você bota o pixel na tua página para conseguir traquear essas pessoas que já viram a tua página para você mostrar de novo. Acho que não tem isso no Kawaii, né? Tem. Tem também remarketing? É criação de público. Então, dá para criar público, beleza. Então, se tem isso, isso aqui salvaria muito, porque eu poderia mostrar para a mesma pessoa que vieram para minha página, de repente, no teu caso, como entra muito curioso no Kawaii, realmente entra muito curioso de cara, ou clicou errado e tal, como o Rubens falou, poderia colocar na segunda etapa ali, pessoas que chegaram no checkout. Porque pessoas que chegaram no checkout, passaram por uma etapa de ver um vídeo de vendas e chegaram no checkout. E aí mostrar para esse público de novo esse mesmo anúncio, só que em formatos diferentes. Cara, Exatamente. Você conseguiria salvar, talvez, ou recapturar aquele público que já viu, com um custo ainda muito mais baixo, porque é uma audiência construída, que vai ser um público muito menor. Extremamente baixo. E aí você vai gastar, sei lá, R$5 por dia, vai trazer o público todo, tipo isso. Tu oxigena demais o mesmo criativo e usa ele por muito tempo. Cara, interessante, mas é uma sacada aí pra usar também no Kawaii, quem não deve usar. Cara, muita gente não usa remarketing, e remarketing é um negócio extremamente potente. Sim. Ainda não dá pra tu criar remarketing de página, por exemplo, que nem tem no Facebook. Tu coloca o URL, ele vai puxar só daquela URL. Mas consegue puxar de evento, por exemplo, a DTCart, Boa. Initiate Checkout, Suficiente. Purchase, é o que a gente precisa já. Um Purchase pra você vender um upsell. Exatamente. Um Initiate pra você vender jogar de novo pro checkout. Jogar de novo pro checkout. Ou vender até outro produto. Exatamente. Ou um downsell, como a gente tinha falado. Cara, tem potenciais aí grandes aí, ó. Não sei se vocês usam ou não, mas, rapaz, dá pra usar e, de repente, ter um público até mais barato. Porque se esse público já chegou ali, ele é altamente interessado. Interessante. Remarketing, inclusive, é uma ferramenta extremamente poderosa. Eu acabei parando com o curso, mas o curso tá até dá pra usar até hoje, porque ele tem conteúdo. Ainda. Porque é a mesma coisa, não muda nada, né? Assim, a essência do mercado dificilmente muda, isso né? aí. A gente só vê tendência mudando. Até se você quiser o curso, me chama lá, que eu te dou acesso ao curso sem problema nenhum. É um curso, assim, mais antigo, obviamente, conteúdo de plataforma vai estar desatualizado, mas o conteúdo estratégico vai funcionar até hoje, com certeza. A essência funciona até hoje. Que é um pouco dessa estratégia que a gente passou aqui. Bom, e para quem tá assim, vamos lá, quem tá querendo, o que você recomenda para quem tá querendo começar? Igual você começou lá, 16 anos, 17 anos, querendo começar nesse mundo do digital, começaria por onde?
Fazer seus primeiros 10K por mês. Nossa, eu demorei tempo, hein, pra fazer meus primeiros 10K. Então, mas o que você recomendaria pro cara, pô, de repente, criar essa jornada? E, cara, é natural. Eu comecei também, eu demorei 4 anos ali pra ter resultado. Foi menos. Eu demorei 4 anos pra ter o primeiro, pra ter 100 mil no ano. Pra ter 100 mil no ano foi no 4º ano. Então, assim, na época, logicamente, um público era menor, menos compradores e tudo mais. Mas se você demorou 2 anos, você foi por aí. 2 anos, vai, pra ter... Começar a ter um resultado. Começar a ter um resultado, tu fala assim, pô, dá pra viver disso. Vai. Dá pra acreditar. E, então é natural, cara. Natural, tem que batalhar realmente, tem que buscar. Não é achando que vou botar um anúncio hoje, vou ter resultado. Você tem que batalhar, ouve o que a gente tá falando, absorve e aplica. Não, mas hoje eles conseguem ter resultado muito mais rápido do que a gente tinha naquela época. Porque tem muito mais conteúdo. Por exemplo, para alguém que quisesse começar hoje, daria para começar como afiliado. Acho que talvez eu começaria como afiliado encapsulado. Porque... X1, manda pro WhatsApp. E trabalha. Converte no A1. Não tem que ter preguiça. Não e pode... trabalha, cara. O pessoal acha que vai botar anúncio, vai pra praia e acabou. Vai ver. Fico bolado com isso daí também. Os caras, querem dinheiro. Daí tu vai lá, mostra uma forma, indica as pessoas, né? Mostra uma forma, mostra um caminho de como fazer esse dinheiro. Não é fácil, não é rápido. Mas é muito melhor do que trabalhar fora. Com toda certeza. Muito melhor do que pegar um CLT. Tu vai lá, passa o caminho, os caras não querem trabalhar, não querem ter que atender lead. Eu lembro de uma época que a gente colocou uma operação de X1, foi bem no início da minha sociedade com o Rubens, e o Rubens atendia 1000 pessoas por dia. Literalmente 1000 leads no dia. Ele só não atendia mais porque caía chip. Então, não dá pra ter preguiça. E X1 é o que converte. Com pouco orçamento, com pouco recurso mesmo, é o que vai dar bom. Então, tu vai fazer um anúncio no Kawaii, vai jogar muito provavelmente uma pre-sale, uma mini página de vendas, para dar uma qualificada no público, para não jogar muito curioso pro teu WhatsApp. Vai direcionar pro WhatsApp e, cara, vai vender. Se não tiver 5, 10% de conversão ali, é muito difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Basicamente, eu tô falando, a cada 100 pessoas, se você não converter 5, meu irmão... Tá difícil. Tem que ser muito ruim de venda. Ainda mais se tu ligar. Se tu ligar e não conseguir converter, esquece. Mas mesmo sendo muito ruim de venda, não desiste. Pode acontecer de fazer só uma venda, mas não desiste, que é possível. Eu era muito ruim de venda quando eu comecei. Muito ruim mesmo. Faz parte. Todo mundo começa de algum lugar. Então, basicamente começa sem preguiça e bota a mão na massa, aprende ali a jornada nova e vai embora, vai no caminho, né? Exatamente. E vai aprendendo como escalar sem você tendo menos trabalho, que é o natural nosso. Isso. Primeiro ganha dinheiro, usa o dinheiro para não comprar um carro, usa o dinheiro para reinvestir no negócio, pensa no negócio, como uma empresa mesmo. Reinveste no negócio, faz ela crescer de outra forma. Mais escalável e menos trabalho. Menos maçante, né? Vai trabalhando cada vez de forma mais inteligente. Um erro do meu início, porque eu trabalhava de forma muito bruta, muito massiva, batendo cabeça à toa. Ao invés de parar a pensar o que pode alavancar aqui, o que pode dar de aumentar o resultado com talvez menos esforço. Não precisar de tanto esforço bruto. E é um questionamento bom para o pessoal que está começando. Boa. A pergunta... Tem uma pergunta que eu faço, mas pode até mudar um pouco. Mas a pergunta que eu faço sempre, que eu sempre fiz, né, na jornada, que foi como eu posso dobrar meu lucro? Então, se você está num resultado agora, beleza, bati meu primeiro R$1.000 por mês, que seja. Cara, pensa assim, como eu posso dobrar meu lucro? Você pensa sempre na forma como eu vou... O que é o 80% que está dando... Não, o que é o 20% que eu estou fazendo que está dando 80% do resultado? Basicamente isso. Sempre vai ter aquele 20% que você pode falar assim, putz, se eu melhorar esse 20% aqui, eu acho que eu vou ter mais resultado. E aí vai testando suas hipóteses. Se eu botar uma IA, de repente, para atender enquanto eu estou fazendo outra coisa, se eu tentar novas formas de vender para esse público, se eu tentar reenviar a mensagem para esse público que eu construí no WhatsApp, se eu tentar... Cara, vai pensando em opções. E vai testando as opções. Por exemplo, tem para WhatsApp, vai ter 3 etapas. Anúncio, pre-sale, WhatsApp. Uma ideia que eu achei muito boa dos meninos que estavam rodando ali no WhatsApp é colocar uma mini VSL antes de jogar o cara para o WhatsApp. Por quê? Porque o cara já vai muito mais qualificado. Muito mais aquecido. Então, tu não vai atender um volume tão grande de lead para fazer o mesmo número de vendas. Tu vai ter uma conversão muito maior
com menos esforço, menos trabalho. E depois... Que é o lado da jogar com inteligência, de você às vezes acha que mais leads você vai ter mais resultado, mas não necessariamente. Você tem que ter as leads certas falando com você. Exatamente. Tu vai olhar, tô trabalhando o dia inteiro, tô fazendo muita coisa, tô produzindo muito, no final não tá, o resultado não tá condizente. Às vezes é melhor ter 200 leads chegando no WhatsApp do que 1000 leads desqualificados. Com toda certeza. Que 10 mil leads desqualificados. Tu vai trabalhar que nem um maluco falando com 10 mil pessoas, sendo que só 200 daquelas tinham potencial de compra. É o game hoje em dia. Então, filtrar antes é importante. Isso. Que é o que o pessoal, que eu acho bastante erro quando a galera fala de VSL. É eu que tive VSLs aí que escalaram absurdamente. Cara, eu falei com o John Benson. O John Benson, perguntei pro John Benson isso. O John Benson, quando é uma VSL, o que é uma boa retenção de VSL? Porque o pessoal fala muito de retenção de VSL. O pessoal fala, não, eu tô com 87% de retenção de VSL. Cara, péssimo. Porque se tu tá com 87% de retenção, significa que você não tá filtrando já na lead, você não tá filtrando quem é bom. O importante não é você ter muita retenção o tempo todo. O importante é depois que passou da lead, você ter bastante retenção. Então, o cálculo de retenção que o John Benson falou e me tocou, e as minhas VSLs nunca foram boas assim de, desde o início boa de retenção. A minha VSL sempre foram, cara, no inicinho ali, um pico muito grande de queda, porque ali segmenta o público. Quem está interessado em assistir depois dali, meu irmão, vai comprar. Então tem grande chance de comprar. E ali, depois daquele ponto, a pessoa tem que ficar. Se foi 15%, 20%, 30% que ficou ali depois desse primeiro pico, você só pode ter outra queda lá no pitch de venda. Você não pode ter outra queda no meio. Então, quer dizer, tua história conectou bem, chegou no pitch de venda natural, a pessoa não está esperando que vai ter um pitch, mas na hora que tem um pitch, tem natural uma nova queda, mas vai continuar ainda uma porcentagem até o final. E essa porcentagem é que compra no geral. Então, você tem essa métrica que é exatamente quem ficou depois do pitch, é mais ou menos o que você deve esperar de retenção na tua VSL. Entendi. Isso foi o que o John Benson falou, e quando eu falei, cara, faz todo sentido. E ali, eu comecei a pensar um pouco diferente de VSL, sabe? Que o pessoal fala, tô com 90% de retenção. Cara, às vezes é ruim. Mas é a conversão. Não é que é ruim, mas às vezes é ruim. Olha, beleza. O que importa é a conversão final. Olha, a taxa de retenção tá muito alta. E a conversão, como é que tá? Aí tu tá contando uma baita mentira, a pessoa vai ficar porque tem uma baita mentira ou tá uma baita arte ali, mas a pessoa só tá olhando pela arte, pelo filme, tá vendo um filme ali. Aí quando chega no final, tem um pitch aqui, tá bom, mas o filme tá legal, deixa eu ver até o final. E aí... Não converte. O cara tá... Você não é uma Netflix, pô. Você tá ali pra vender, converter, cara. Exatamente. Você não vai vender uma assinatura pra pessoa ali de vender filme, né? Porque às vezes tem aqueles filmes lindos que não converte. Então, às vezes é aquela história, né? Não é o bonito que converte também por causa disso. Bom, olhando pro futuro aí, o que tu pensa de Kawaii? O que tu pensa do que vai surgir aí com as IAs? Como é que tu pensa todo esse movimento de mercado aí? De Kawaii, acredito que agora é o momento das pessoas que querem aproveitar, né? Querem aproveitar, testar uma nova rede, uma nova fonte de anúncio. Então, Facebook estão tendo muita dor de cabeça, ou estão no Google, né? Testem Kawaii, que eu acho que ele vai continuar bom aí por um bom tempinho ainda. Em relação ao Kawaii, acho que um pouco depois disso, quando ele começar a abrir para o público geral, talvez vai ficar um pouco mais complicado, vai ficar um pouco mais restrito, porque aquela mesma coisa que a gente falou antes. Mais gente precisa proteger o interesse deles, que vai ser o usuário e o investidor. E o anunciante vai acabar sendo prejudicado nesse meio de campo. Então é bom a galera aproveitar esse tempo que o Kawaii tá muito bom agora, porque depois vai ficar um pouco mais complicado. Mas ele tem bastante coisa para aproveitar. Dia tá sendo muita coisa diferenciada. Nossa. E esses vídeos com IA funcionam bem no Kawaii? Tipo, usar o VL3 e tal, mais recente aí e tal. O Rubens fez uns em VL3 essa semana, tá convertendo absurdamente. O VL3 hoje só pode 8 segundos. Não. Quando você permitir 5 minutos, eu quero ver como é que vai ficar essa história aí. Mas ele consegue fazer, ele reaproveita, tipo assim, mesmo sendo depois dos 8 segundos, fica com a mesma aparência. Sim. Bota ali uns esquemas no meio do criativo. Mas o criativo tá dando bom, mesmo com layout seco, sem botar em 1 milhão de layout ainda, porque a gente primeiro testa todos os criativos no formato cru mesmo dele, sem layout e tudo mais. E aí depois a gente começa a testar com vários layouts. E só no layout cru já tá dando muito bom, com VL3. Então, talvez seja uma nova tendência aí. Boa.
Boa aí, tá vendo? Mais uma sacadinha aí. Agora a gente vai para um jogo rápido, bate-bola aqui. Então eu falo uma palavra e você fala o que passa na cabeça aí. Vamos lá. Fala mais pro lado do marketing digital, né? Que é o assunto da galera aí. Fracasso. Tentar de novo? Tentar até Boa. conseguir. Tentar até conseguir, boa. Mentalidade. Sucesso. É uma boa pergunta. Me questiono até hoje. Essa eu me questiono até hoje. Porque é muito amplo, né? Sim. Quando a gente começa é uma ideia, quando a gente vai evoluindo é outra ideia diferente. Quando a gente começa, sucesso é fazer 3 mil reais no mês. Ah, Depois vai pra 100 mil reais, depois vai pra 1 milhão. Então, essa acho que eu vou deixar em aberto. boa, boa. Um ídolo. Acho que meus pais. Boa. Um mito do digital, alguma coisa que alguém fala que é verdade e você provou que não é, ou que é mentira e você também viu que não é. Lá tem vários. Mas é muito clássico é dizer que o que importa mais é tráfego ou é copy. Outro é mais copy ou é tráfego. No fim, tudo se complementa. Não tem como excluir um do outro. Boa. Um sonho. Acho que é aposentar minha família. Boa. Um medo. Perda de omissão. Um trauma. Uma coisa que aconteceu no passado e você, sei lá, de repente quase pensou em desistir e tudo mais. Agosto de 2022. Kawaii. Não tinha como não falar. Nossa, agosto de 2022. O Kawaii passou pelo primeiro grande filtro dele, que foi barrar literalmente todos os anunciantes. E a gente tava anunciando ali, legal. Aí do nada simplesmente não pode mais anunciar, nada. Nada aprova, nada passa, mesmo que seja Creative White. Então isso pode ser um medo também. É um medo, totalmente. Eu perguntei medo? Acho que Não. Não, medo então. Isso. Medo é o Kawaii parar de funcionar. Sim. Não, mas a gente sempre se reinventa, né? Sempre se reinventa. Eu nem cheguei a contar, mas o Rubem chegou a falar que a gente trabalhou com Propellers, que é uma plataforma de push. E a gente trabalhou... Quando o Kawaii barrou todo mundo, a gente teve que ir pra push. Ele só errou a data. Que antes de ser antes de Kawaii, foi depois de Kawaii, que a gente foi pra push. Aí eu já conhecia Propellers, né? Só que daí quando o Kawaii barrou geral, daí a gente foi pra push. E ali se reinventou. Eu não sabia trabalhar com aquela plataforma, eu nunca trabalhei com push na minha vida, trabalhava com Facebook. E aí eu peguei a plataforma de push pra trabalhar, simplesmente li a documentação e comecei a testar. Mas aí existe Facebook também, existe outras formas. O próprio Kawaii dá pra se reinventar e tudo mais. Naquela época não dava. Depois eles liberaram com as contas whitelist. Mas é o mesmo. Boa. Se faturasse 1 milhão em um dia, o que você faria? Reinvestir tudo no outro. Isso aí. Essa é a ideia. Tá ganhando? Tá ganhando, continua. Em vez de comprar um carro... Fez um hoje, tenta fazer 2 amanhã. Assim tu vai indo. Isso aí. Cara, acho que é isso. Muito obrigado pelo conhecimento. Acho que a gente conseguiu extrair. Ter vários insights aqui também dentro da conversa. E se você que está do outro lado gostou da conversa aqui e acha que alguém possa gostar dessa conversa, cara, compartilha isso que com certeza você ajuda a pessoa e ajuda a gente também. E aqui teve um conteúdo bem, acho que para quem está iniciando, para quem já está avançado de repente com anúncio e pode querer uma plataforma nova, eu acho que tem um bem potencial de você mandar esse anúncio para esse podcast para várias pessoas por aí. E você, obrigado. Obrigado aí, Lucas, pela entrega aqui de hoje. E acho que realmente conseguiu esclarecer bastante coisa de Kawaii, coisas novas que eu não tinha ouvido falar de Kawaii. E já teve bastante gente que passou aqui falando de Kawaii. Teve bem uns 10 pessoas falando de Kawaii. E, cara, eu consegui aprender coisas novas aqui também. Obrigado aí pelo conteúdo. E obrigado por aceitar vir aqui também, entregar um pouco do seu conhecimento para todo mundo. Vou deixar um tempo aí para você se despedir da galera, chamar a galera para te conhecer e tudo mais aí. Não, eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Tava até pensando aqui que, caramba, no nosso início, nem imaginava estar aqui, né? No início era, quero conseguir umas plaquinhas. E fui conseguir depois de bastante tempo. Então, é, de certa forma, uma realização. Um prazer mesmo estar aqui contigo. Um recado que eu posso deixar pra galera, pra quem tá começando, principalmente iniciante, que vai pensar em desistir, que continue. Que todo mundo... seja grande, seja pequeno, cara, todo mundo pensou.
Mas ninguém, pelo menos quem continuou, obviamente não desistiu. E para quem não desiste, para quem continua tentando, uma hora vai dar bom, uma hora vai funcionar. É uma coisa que eu carrego comigo, quando eu tenho algum problema muito complexo que eu não sei como resolver, só penso, eu não sei como, mas eu vou resolver. Então, pensa isso, não sei como, mas uma hora vai dar bom. E todas as pessoas que eu conheci que continuaram testando e tentando fazer alguma coisa que elas queriam, nós até mesmo de forma obsessiva mesmo, até fazer funcionar, uma hora vai funcionar. Porque é matemática, é probabilidade. Então, continue que uma hora vai dar bom. Isso aí. Isso aí. Pra quem não desiste, o sucesso é garantido. Sempre chega, sempre chega. Então é isso aí. E, cara, 99,9% das pessoas que vieram no podcast tiveram essa história de persistência, de tentar um pouco mais, e esse tentar um pouco mais fez eles chegarem onde chegaram e fez ele ter o mérito de chegar aqui, ó, gravar um podcast com a gente, porque bateu mais de 1 milhão na plataforma, que é quem tem direito a vir no podcast é quem teve mais de 1 milhão de faturamento na plataforma. Então, muito obrigado pela parceria com a Perfect Pay também. E muito obrigado pelo conteúdo aqui que você entregou pra gente aqui hoje. Você que tá do lado, obrigado aí por assistir também. E não deixa de compartilhar, não deixa de curtir, não deixa de comentar, porque isso ajuda bastante a gente a saber o que a gente está construindo aqui, se tá agrado de vocês. E é para vocês no final das contas, apesar da gente ter essa troca aqui também, é muito para vocês que a gente constrói isso aqui, de dar nosso tempo, dar nosso conhecimento aqui um pouco para vocês. E obrigado pela audiência. E até o próximo Perfect Cast. Te espero lá. Bora. Valeu.